Meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação clínica que aconteceu comigo, mas que eu tenho visto acontecer com vários colegas que me procuram, que tentam tirar suas dúvidas também com a gente a respeito de problemas que tiveram com tratamentos de implantes, principalmente porque esses tipos de problema que eu vou comentar com vocês acontecem em situações normais, ou seja, casos corriqueiros, casos normais, cuja indicação de implantes é simples, aonde muitas vezes a cirurgia é simples, aonde o prognóstico tem tudo para ser muito favorável, mas que por algum motivo, entre aspas, inexplicável, ocorre um distúrbio e a partir daí você tem problemas que passam a ter um certo grau de gravidade, né? Passam a ser bastante importantes e cuja repercussão pode ser muito importante também. Se vocês olharem essa radiografia, né, panorâmica, é de uma paciente que eu operei a questão de uns 6 a 7 meses atrás para fazer um procedimento que nós chamamos em endodontia de protocolo inferior. Ou seja, nós extraímos alguns dentes, que ela tinha no arco inferior, poucos dentes, e colocamos 4 implantes para fazer um sistema de carga imediata. Se vocês analisarem bem, nós não tivemos qualquer tipo de intercorrência durante o procedimento cirúrgico, a cirurgia transcorreu dentro da total normalidade, sem problemas, e eu me considero uma pessoa que tem uma certa experiência, porque trabalho com implantes há praticamente mais de 20 anos, e não havia nenhuma razão para que esse caso tivesse um prognóstico ruim. Uma boa estabilidade primária, implantes bem colocados, um posicionamento correto, o paciente fez uso da medicação pós-operatória, enfim, tinha tudo para correr muito bem. Contudo, depois de aproximadamente umas 2 para 3 semanas, essa paciente procurou, no seu exame de controle, né, nos seus controles clínicos, ela apresentou edema, dor na região submandibular, com a presença de um quadro compatível com o abscesso que estava se formando, principalmente em relação às regiões parassagitais, próximo ao forame mentoniano, onde teoricamente estariam os 2 implantes distais. A hora que eu vi essa situação, eu não gosto muito de ficar repetindo radiografias panorâmicas, mas eu quis fazer, porque podia ser uma fratura ou alguma coisa que infelizmente tivesse ocorrido. E se vocês olharem bem na radiografia panorâmica, vocês começam a ver uma solução de continuidade ao redor dos implantes distais e uma situação de erosão óssea, né, de osteolise, que é bastante importante, compatível com um processo inflamatório que já começou a caminhar no sentido de uma osteomielite. A minha atitude, num primeiro momento, foi remover os 2 implantes, né, apesar de que durante o teste, na hora que eu removi a prótese, os 2 implantes estavam bem estáveis. Mas minha alternativa foi exatamente a de tirar os 2 implantes, manter os 2 centrais, sobre os quais nós mantivemos a prótese de uma maneira provisória, removendo parte dos cantilevers posteriores, ou seja, diminuindo o arco dentário e esperando essa região restabelecer. Imediatamente entramos com o protocolo Pentor com a paciente e sugerimos até um procedimento de hiperbárica para tentar favorecer a reparação. Por que eu estou mostrando esse caso para vocês? Quantos protocolos inferiores vocês fazem? Quantos que eu já fiz na minha vida? E casos como esse têm se mostrado eventualmente, né, importantes e têm se repetido ao longo do tempo com vários profissionais. Essa foi a minha 3ª vez de um quadro de osteolise, de um processo compatível com uma osteomielite pós a realização de procedimentos cirúrgicos, especificamente de implantes. E isso pode ocorrer por vários motivos. Primeiro, uma situação onde o osso é muito cortical, principalmente em mandíbulas muito atróficas, tome cuidado com isso. Situações de osso muito cortical, o osso tem um metabolismo muito retardado e, consequentemente, pouco resistente à agressão. Então, nesses casos especificamente, façam uma instrumentação cirúrgica, façam a perfuração de uma maneira bastante gentil, bastante delicada, com muita irrigação, de forma a agredir o mínimo possível o compartimento ósseo. Pensem sempre usar instrumentais afiados, brocas novas e respeitem a tolerância desse osso, principalmente na parte metabólica. Segundo, pacientes fumantes, pacientes com problemas metabólicos podem também gerar esse tipo de situação clínica.
E terceiro, muito comum hoje em dia, pacientes que fazem uso de drogas, né, moduladoras da homeostase óssea, como por exemplo os bifosfonatos. Eu acabei de falar para vocês que eu entrei para ela com o protocolo Pentô, que é um tipo de terapia, né, medicamentosa para favorecer a recuperação da área, mesmo após eu ter feito a remoção dos implantes. Então, tomem cuidado. Quando você tem associação de vários fatores e você já tem um fator de risco e além disso você não toma cuidados clínicos para realizar implantes, você realmente pode ter complicações como essa que eu tive. Espero ter ajudado vocês em relação a esse tipo de observação. Quando vocês pegarem uma mandíbula atrófica, caso de atrofia com osso muito cortical, pacientes predispostos a realmente a um pobre metabolismo ósseo, ou pensem duas vezes em relação a um procedimento agressivo como é o implante, ou se tiver necessidade realmente de fazer esse procedimento, façam da maneira mais gentil possível e estejam preparados para complicações como essas, porque elas podem eventualmente ocorrer.